Pronto. Você enxerga os judeus como uma minoria na nossa sociedade? Sim e não. Sim. Por que sim? Depende. Se a gente for pensar em termos religiosos, em números, sim, porque numericamente tem menos judeus do que católicos e de outras religiões evangélicas, sei lá, no Brasil. Agora, eu acho que os judeus, em geral, estão inseridos na sociedade. Tá bom. Sim, definitivamente a comunidade judaica é uma minoria não apenas no Brasil, sino no mundo. Só você tem uma ideia de quantos judeus tem no Brasil? São 110 mil. Muito bem, são 100 mil. Quem te deu essa informação, garoto? A Ana que tinha passado. Porque as pessoas têm, só para dar uma noção de minoria, tem uma fantasia sobre o número de judeus que tem. E bom, já que eu já sabia, quantos judeus tem no mundo? Chuta, tem dois aqui que aparecem novos no vídeo, mas eu vou dar testemunha que falaram. É livre e não é por nota. Então, não apenas só para ter uma relação. Só para ter uma ideia, temos 7 bilhões de habitantes no mundo, no planeta. 7 mil milhões. Quantos são judeus? Suspeito que seja O número? É. 1 milhão. 4 milhões. Acho que vamos chutar mais, não. São 13 milhões, 14 mil, 13 milhões, 13,5. 13 milhões para uma população de 7 bilhões. Então, só para ver que a judaica é minoria tanto no Brasil, em relação a 100 mil vezes 200 milhões, e a proporção é ainda pior, se a gente faz 13 milhões em 7 mil milhões de pessoas. O número é bem baixo. Então, se somos uma minoria, e obviamente, como toda minoria, as pessoas têm dificuldade em poder entender que as pessoas são diferentes. E isso é uma realidade. E isso aparece de todo quanto lado. Desde a possibilidade de poder expressar a tua religiosidade, respeitando as tuas normas. Exemplo concreto foi a fazer a matrícula do meu segundo filho na faculdade na PUC. E ele tem matéria, curso de RI, vespertino, de segunda a sexta, das 13 às 17 horas. E na hora de fazer a matrícula aparece uma matéria no sábado de manhã. Então, obviamente, o Shabbat judaico, o dia de descanso, de sexta-noite, e o sábado de pôr do sol. Portanto, aí falei com uma pessoa que fez inscrição, mas isso não estava no contrato, isso não fazia parte. E a solução que dá PUC como exemplo, mas poder, isso da semana passada, é bom, você faz um requerimento para trancar a matéria. Mas o problema não é trancar a matéria, o problema é como alguém que observa vai fazer um curso que fala que não é os sábados. Então, esse pequeno detalhe, na verdade, mostra um pouco as dificuldades de um país que se diz laico, mas que, na verdade, faz muito pouco para expressar esse laicismo, porque se você não entra dentro o dia do Senhor na tradição cristã é domingo, Dominus Dei. Mas tem outras religiões, como muçulmana, que acham que é sexta-feira. Então, como você pode ser cidadão e, ao mesmo tempo, ter teus direitos respeitados? E não ter que brigar individualmente por esses direitos em cada instância, que é muito difícil, porque o peso é muito difícil. Só para colocar a outro lado também, em relação ao Enem, que também é de sábados, já teve um movimento e teve uma indicação judicial que para os judeus e para adventistas do sétimo dia, que têm para efeitos a mesma coisa, eles podem fazer o Enem, que normalmente é sábado às 13 horas, eles podem ter uma prova sábado a partir das 19 horas. Então, sempre tem alternativas e, só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, que lá a democracia está mais instalada e por ser um país que foi criado por perseguidos religiosos, persecuções religiosas, então a capacidade de conviver com diferentes está mais instalada,
Existem senadores nos Estados Unidos, como Joseph Lieberman, que é um judeu observante, no Senado americano, que não é pouca coisa, e que ele nunca teve que trabalhar no sábado ou nos feriados judaicos para honrar o seu Senado. E aqui, cada vez que coincide um feriado judaico como o Dia do Perdão, ou Ano Novo, cada um por si tem que se virar. O filho mais velho estuda na USP também, na FE, e ele tem que se virar com os professores. Já aconteceu de uma matéria dele que ele trocou por ser de sexta-noite para outro dia, quando acabou a matéria, porque a pessoa não registrou, não consideraram. Botaram zero nele, quando tinha, na verdade. E isso é a dificuldade de um sistema, seja universitário, seja de poder permitir e incluir a outras pessoas que pensam diferente, ou que têm práticas, religiões diferentes. E para a comunidade judaica, para as pessoas que seguem a religião. Acho que tem dois tipos de... A pergunta seria de duas partes. Primeiro, todos nós criamos estereótipos porque a gente tem uma dificuldade em enxergar a pessoa diferente. Em geral, a gente tenta olhar espelhos de nós mesmos. Pessoas parecidas, seja socioculturalmente ou de nossa tribo, parecidas com a gente. Quando a gente vê diferente, a maneira de nos autoproteger é colocar algum tipo de estereótipo que teoricamente nos protege, que a gente não conhece. Diferentes orientais, genérico, misturaria um japonês com um chinês, com um taiwanês, são mundos diferentes, mas para a gente é tudo igual porque não, é outra história. Mesmo com os judeus. Então, muitas pessoas não conhecem porque não têm convívio sociológico. 100 mil judeus em 200 milhões. Muitas vezes você conhece o judeu pela novela, ou por um livro, ou por a catequesis, ou porque alguém te contou. E quando você, na convivência, fala com os judeus, você não parece judeu. Porque você imagina que o judeu tem que ser com o vestido de preto, ou com barba, especialmente se é rabino. E isso, na verdade, a gente se utiliza de estereótipos de todo tipo. Como estereótipo de quem joga de futebol, ou quem é advogado, e que, na verdade, isso, na verdade, mostra um pouco a nossa estreitez mental. E isso só serve, na verdade, e estimula a não pensar. Porque a diversidade, por isso, acontece quando estamos prontos para encontrar o diferente. Ou igual, é só olhar para o espelho. E isso é algo que tem que ser educado desde o começo. Ou seja, desde o começo significa desde o maternal. Isso vale para ilustrações em um livro didático, como a gente ilustra o que é o Brasil. A mesma coisa agora com a Copa. Brasil, que é a garota de Ipanema. Brasil, o quê? Então, o Brasil é tão grande que é impossível colocar em apenas uma única representação. E isso faz parte dessa questão que tem que ser incorporada, acho que educacionalmente, que eu acredito que é a única forma de a gente aprender a conviver de uma outra maneira. Porque isso, na verdade, se estende a outras questões, não apenas com etnias diferentes. Isso tem a ver com o condomínio, a casa, com o trânsito, com outras questões. E essa é uma das dificuldades de um país que é relativamente jovem e que tem pouca história de inclusão e diversidade, que é muito mais declarativo que prático. E obviamente que as leis podem, vou dar um exemplo, uma das a nossa comunidade, a Shalom, onde estão agora, tem vários braços, para explicar. Tem um braço religioso da sinagoga, um braço educacional, um braço de juventude com jovens, e temos uma parte, em outro prédio, que trabalha com deficientes intelectuais. São pessoas que, normalmente, de famílias bastante humildes, cujos filhos ou filhas têm deficiência intelectual, entre 16 e 60 anos, e
a nossa entidade intenta capacitar eles para inserir no mercado de trabalho. Somos 70. Uma ideia e trabalham. Alguns a gente consegue, outros nem tanto, porque eles têm dificuldades ou eles fazem pequenos trabalhos sequenciais, ou seja, de repetição, para que se tornem seres mais independentes, com uma autoestima melhor e que ajudem eles próprios e as suas famílias. Nós conseguimos bastante sucesso em inserir muitos deles no mundo do trabalho, desde McDonald's até no Corinthians, mas, obviamente, estou mencionando isto porque existe uma lei que obriga as empresas, a partir do número de empregados acima de 100, a ter um número de pessoas com deficiência. Então, ainda que a lei obrigue, tem muitas empresas, aliás, é a maioria, que prefere pagar multa por transgredir a lei do que fazer o esforço de colocar uma pessoa com deficiência dentro da empresa. Então, o problema não é só a lei. O problema também é a capacidade da intenção das pessoas. Como uma pessoa pode fazer a diferença. A maneira de exemplo, nós temos um dos nossos aprendizes, que a gente chama assim as pessoas com necessidades especiais, que foi nomeado funcionário do mês em McDonald's. É um jovem que tem epilepsia e que tem regularmente ataques de epilepsia no trabalho. E ainda assim, e você conhece McDonald's, que os atendentes são jovens, que não tem muita... Mas porque ele está lá? Porque o chefe deles tem uma mãe com epilepsia. Então, cada vez que ele tem um ataque, ele não fica surtado e vai embora ou devolve ele, senão ele ajuda. E ele, assim, então, assim como tem pessoas que aproveitam isso e disso fazem algo melhor. Com certeza, as pessoas que trabalham lá vão ter um vínculo com a deficiência intelectual diferente daqueles que pagam multa. Então, às vezes, não é um problema de legislação, é um problema de coragem e de alguém que banca essa situação. Acho que depende. Depende de como você se apresenta, depende do que você fala, de como você explica. Então, eu acho que quando eu era mais nova, eu tinha que explicar muito. E aí, assim, não, mas como assim? Mas o que você faz? Não, mas como assim? E aí, hoje eu escolho um pouco. Se eu estou com paciência de explicar, eu falo. Se não, por exemplo, eu sou professora de hebraico. Se eu estou com paciência de explicar, eu falo, sou professora de hebraico. Se eu não estou com paciência de explicar, eu falo, sou professora. Professora de que área? Professora de criança. Porque às vezes eu sinto que não é uma questão de rótulo, é uma questão de desconhecimento, que você tem que se explicar muito. Então, acho que depende da sua atitude em relação a isso, mas que tem um desconhecimento do que é ser judeu, eu acho que existe um desconhecimento assim, que as pessoas não sabem muito bem o que significa. Você já sofreu algum tipo de preconceito por ser judia? Não. Não? Tá. Sim, na verdade, eu sou de Buenos Aires, da Argentina, e teve vários incidentes no ônibus, porque eu estou na escola judaica, e na hora de subir no ponto, tivemos vários incidentes com várias pessoas que não gostavam dos judeus e queriam bater na gente, zombar da gente. Isso é frequente. Infelizmente, isso não acontece apenas na Argentina, no Brasil também acontece com menos intensidade. A sociedade brasileira é mais aberta, é mais acolhedora, porém, tem focos que são absolutamente antissemitas e que fazem com... E toda semana tem algum evento. Tem um evento agora no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, tem um incidente também numa sinagoga no Nordeste, então sempre tem. E a questão é, e isso faz parte da nossa realidade, porque imaginar que aqui está tudo ótimo não significa nada. E ainda que aqui no Brasil nunca teve um atentado como teve em Buenos Aires, na Embaixada de Israel e na
a comunidade de Buenos Aires organizada, que uma bomba explodiu e matou 85 argentinos. Isso pode acontecer aqui também. Muito boa. Eu faço parte, recentemente foi criada uma Comissão Nacional da Diversidade Religiosa. Né? Isso é um órgão público criado por um decreto do Poder Executivo, que depende da Secretaria de Direitos Humanos, né? Que chamou um grupo de 20 pessoas que foram escolhidas por um critério, como foi escolhida no seu critério, mas que representam todos os grupos étnicos, grupos religiosos, desde religiões de matriz indígena ou matriz africana, obviamente todo tipo de evangélicos, cristãos, muçulmanos e religiões que eu nunca tinha ouvido falar, mas que também existem. E umas dificuldades como o que fazer com um país que na prática se fala laico, mas na realidade ainda tem uma influência católica muito forte. Para quem não é católico, isso aparece, especialmente com o debate, por exemplo, sobre religião na escola pública. Ou criacionismo versus evolução. E como dar isso. Que cada vez mais aparece em alguns estados, como uma agenda. E isso é um desafio importante, porque até o próprio governo, o Estado quer ser mais plural, mas como está inserido essa questão católica em vários estamentos, é muito difícil de tirar. É muito difícil de tirar porque está instalada. E não porque os católicos queiram, senão porque é um modelo que foi incorporado por muitos, muitos anos. Então, pensar plural é algo que é difícil, especialmente para o Ministério da Educação, por exemplo. Quando faz planos para o mundo inteiro, e Brasil é um país muito grande, portanto, quando chega a Rio Grande do Norte, um programa educativo a um estado que não é a capital, demora mais para chegar. Então, isto, na verdade, é uma questão importante de como o Estado se posiciona e cria oportunidades para traduzir o que se fala em ação. Na verdade, eu acho que o Brasil é um país católico e ele tem um governo laico. Mas eu não sei se o Brasil se define como um país laico. Eu acho que o Brasil é um país católico. Só que ele tem um governo laico que tenta não misturar a religião com o Estado. As tradições são... Uma das coisas que vão aprender é poder cuidar e observar, e de alguma maneira quando tua religião é minoritária, você tem que ter muito mais consciência dela para poder observar. Vou dar um pequeno exemplo. Existem umas leis dietéticas judaicas, umas normas de comida, de alimentação, chamada kashrut ou kosher, segundo a qual você tem certos alimentos que você come e certos que você não come. É uma maneira judaica de se alimentar. Mas aqui, como exemplo, isto faz quando você, antes de colocar qualquer alimento na boca, você tem que ter certeza qual que é o conteúdo desse alimento, para verificar se não tem conteúdo que você não come. Então, às vezes você não percebe, mas tem alimentos que têm coisas que você nunca imaginou. Você dá uma sopa de legumes, isso é feito com carne. Ou você pega como chama? Macarrão instantâneo, você faz miojo, e você olha os ingredientes e fala, tem camarão, que é um alimento não permitido. E isto mostra, na verdade, claro, você pode comprar um alimento numa loja kosher, que já sabe que já fez a triagem, mas o desafio é poder fazer em pão de açúcar da vida e poder escolher
felizmente, isso aparece. Ou no restaurante. Você pede tal coisa e às vezes é feito com... e isso, na verdade, é algo que você tem que aprender. Especialmente quando você tem filhos que são pequenos. Que eles têm que aprender a, por si próprios, escolher e poder ter autonomia para poder fazer isso. Isso desde que eles queiram seguir esse preceito. Como todos os preceitos, como todas as religiões, tem pessoas que observam e que não observam. Então, assim, e essa observância não é encorajada pela sociedade, nem pela escola, nem pelo meio, senão apenas por tua casa. Então, quando você vai a um churrasco, como exemplo, todos comem carne, existe carne kasher, você tem que levar, tem que preparar, e é diferente. Então, é duro, né? É um churrasco e comer salada, né? Sem contar a questão social de estigma, ele come diferente, né? Entendendo que se o cara quer ser vegetariano, ou quer ser vegano, ou quer ser qualquer outra, ou come sem glúten, ou come sem proteína, com diferentes dietas, mulheres estão mais acostumadas com dietas, mas isso depende muito do grupo, né? E depende de como se posiciona a pessoa que fala, que pode ser respeitado ou não. Acho que as tradições são importantes. Cada um dá um peso diferente para as tradições da sua vida. Eu acho que no Brasil a gente é livre, como cidadão, para fazer o que a gente acha importante dentro da nossa tradição. Então, para mim é um grande prazer. Eu acredito que as coisas que você faz com paixão se estimula. Eu escolhi ser rabino e ser um profissional do judaísmo porque eu gosto do judaísmo. Meu pai era farmacêutico e eu reclamava que ele tinha que estar na farmácia dele, né? Quando eram feriados judaicos, né? E o rabino tinha sorte que ele ficava em casa ou na sinagoga, quando eu queria ir. Eu falei, eu queria uma profissão que alie o que eu gosto de fazer com o que eu gosto de praticar. Que não me contaram que o rabino trabalha mais que qualquer outro nesse dia. Isso não me contaram, mas tudo bem. Então, para mim é um grande prazer. E posso dizer que no tempo de meus anos no rabinato, que são mais de 25 anos, cada dia me dá mais prazer. Se não me daria prazer, faria outra coisa. Mas felizmente, por enquanto, ainda que os meus, eu sempre falo que se meu rebanho seria de cristãos, seria muito mais fácil, porque são muito melhores e mais comportados. Os judeus reclamam muito. Mas ainda assim gosto deles. Claro que tem solução. O problema é que a solução é complexa, difícil, e como todo conflito, assim, as pessoas tendem a banalizar aquelas coisas que não conhecem. E para entender o conflito árabe-israelense, ou palestino-israelense, é uma zona que tem, uma região que tem, faz muitos milênios, histórias de idas e voltas. E como todo conflito, ele tem momentos de baixa intensidade, que não acontece nada, e momentos de alta intensidade, como estamos vendo agora, com os mísseis que caem sobre muitas cidades de Israel. O conflito árabe-israelense é um conflito multicultural, porque juntam questões religiosas, já que tem diferentes religiões, sunitas e xiitas. Na Síria são grupos totalmente diferentes no mesmo país, políticas, a Autoridade Palestina e a Jihad Islâmica são referências diferentes. Então, assim, tem uma variável econômica que a gente também não se pode furtar a esses, que é o petróleo do Oriente Médio. E quem controla isso, quem controla o acesso. Então, é tão complexo que não tem uma única solução que atenda a todo mundo. A única coisa que sim é importante é que, e isso é incontestável, é que o único país nessa região que é uma democracia é Israel, que é o único país que é eleito, seus representantes são eleitos por voto direto dos seus habitantes, que Israel é um país que tem dentro dos seus cidadãos uma porção,
15% de cidadãos árabes. Tem um juiz da Suprema Corte que é árabe. Tem vários partidos que são árabes, são escolhidos pelos árabes. Assim, é uma democracia. Você pode gostar mais ou gostar menos, mas e isso não significa que homens e mulheres têm o privilégio de poder escolher seus representantes, votar, né, e ser escolhidos, vice-versa. Que isso não acontece nos países que estão ao redor, porque em um país muçulmano, nem árabe, mulher pode votar, às vezes nem dirigir. Então, são relações tão diferentes, tão divergentes, e as pessoas, quando enxergam o conflito desde São Paulo, imaginam que o conflito é que nem Bolívia e Paraguai. E não tem nada a ver com isso. As pessoas não entendem que as histórias são diferentes, os códigos são diferentes, né? E que não tem como, e já cansaram de ver que soluções que vêm de fora não funcionam. Olha o que acontece no Afeganistão, olha o que acontece no Iraque, depois que... E olha o que acontece agora na Síria, né? Que mataram 200.000 pessoas e ninguém fala nada. Assim, o conflito árabe-israelense tampa uma série de outros problemas nessa região. Né? Olha o Egito. Né? Um par de anos atrás, os irmãos muçulmanos eram escolhidos para liderar, hoje estão na cadeia e foram proscritos. A volatilidade da mudança, né, faz que as pessoas, na verdade, tenham que engolir seus próprios pronósticos. A única questão que é importante é que, definitivamente, esse espaço vai estar compartilhado, né, vai ter que ter uma solução política em algum momento, e as pessoas vão ter que entender que, assim como você não escolhe no teu prédio quem é teu vizinho, né, você pode falar se ter cachorro não tem cachorro, se tem planta não tem planta, se tem festa até que horas. Mas você não escolhe quem vai morar ao teu lado. De fato, tem que dividir esse lugar de maneira respeitosa, né, permitindo o direito inalienável do povo judeu de ter seu Estado, assim como os palestinos têm que ter o seu. O problema é que entre os palestinos, que hoje o conflito todo nessa área, tem dois grupos totalmente diferentes, que eles falam que eles representam o povo palestino, e que são muito diferentes, e que é muito complicado, né? Você precisa ter alguém que seja responsável por entregar o que promete. E isso se torna complicado, né, quando não tem essas possibilidades. E, por outro lado, o Estado de Israel, no conflito de hoje, imagina se você estaria em São Paulo, né, você receberia 400 mísseis, como caíram hoje sobre o sul de Tel Aviv, de Israel. Ninguém consegue isso. Então, e não adianta falar que a força é desproporcional. Então, você tem que defender teus cidadãos. E isso, na verdade, já aconteceu em 2012, já aconteceu em 2009, né? E, assim, e basicamente o problema maior, e isso, na verdade, é um pedaço de uma história maior. Agora, quando vai se resolver, ninguém sabe. E alguém que fala que vai se resolver dessa maneira também, não somos profetas nem filhos de profetas para saber. Mas vai ter, porque eu acredito que as pessoas com bom entendimento e com mesura são maioria, né? E em algum momento vão... Agora, os dois lados têm fundamentalistas, né? E com eles é difícil o diálogo. Você dialoga com quem quer dialogar.